É a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. Capítulo 3 de 2 Reis, versículos 16 ao 18. Diz assim a palavra de Deus. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará os moabitas nas vossas mãos. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Quando nós lemos esse contexto do capítulo 3, vemos aqui 3 reis. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Eles se uniram para ir à guerra contra os moabitas. E no caminho eles ficaram sem água. A situação era desesperadora, porque não tinha água para os animais. Não tinha água para aqueles que estavam ali preparados para irem à guerra. E como enfrentar uma batalha quando estou sedento? Como enfrentar a guerra se as forças me faltam por causa da ausência da água? A água, ela nutre o nosso corpo, é ela que hidrata o corpo, é ela que faz a gente fazer o processo de oxigenação do nosso corpo. Sem água você fica desnutrido, você começa a murchar, você perde o prazer, você perde a alegria, você perde as forças e vai morrendo aos poucos. Não dá para ir para a guerra com sede. Primeiro eu preciso beber, preciso me abastecer, me hidratar, para depois eu ter disposição para ir à guerra. E a palavra de Deus, ela é a água que mata a nossa sede. Aleluia! E além daquela situação desesperadora, é chamado o profeta Eliseu, e ele pede para que alguém pegue uma harpa e comece a tanger a harpa. Glória a Deus. Deus é Deus de milagres. Quando nós nos colocamos à sua disposição, quando levamos diante dele aquilo que está inquietando, aquilo que está angustiando, aquilo que nos está fazendo desfalecer. E enquanto o tangedor tangia ali o seu instrumento, o Senhor usa o profeta Eliseu e traz àquele povo uma palavra de esperança. Não existe situação que Deus não chegue com uma palavra de esperança. Por mais desesperadora que seja a causa, Deus ainda tem uma palavra de esperança para o seu coração. E Eliseu chega e, usado por Deus, ele diz: cavai covas neste vale. Aleluia. Não havia sinal de chuva. Não havia sinal de vento, não havia sinal de nuvem, mas Deus estava dizendo: comece a fazer alguma coisa. Aleluia! Comece a se movimentar. Não olhe para a situação desesperadora. Tome uma posição. Pegue os instrumentos que eu lhe dei, e comece a fazer covas neste vale. Você não vai ver sinal de nada. Aleluia. Porque a ordem de Deus, ela exige fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor diz: fazei neste vale muitas covas. Eu gosto de Deus porque nós somos tão pequenos.
Tudo nosso é no peso, é no metro, não é, irmãos? Tudo é medido, porque tudo nosso é muito pequeno. Mas o nosso Deus, Ele é Deus de coisas grandes. Ele é Deus de maravilha. Ele é Deus que realiza além daquilo que eu penso, além daquilo que eu peço. Ele é maior. E Ele diz, faça neste vale muitas covas. Olhando pelos olhos humanos, cavar vala num vale seco parece um trabalho inútil. Parece um trabalho de quem não sabe o que está fazendo. E eles poderiam até questionar, como vamos cavar valas no lugar seco, se eu não estou vendo vento, se eu não estou vendo chuva, se eu não estou vendo nuvens? Mas o Senhor disse, vá pela fé, cave muitas valas neste vale, muitas covas neste vale. Porque a fé obedece mesmo sem ver. A fé não precisa de ver, você só precisa crer. Você só precisa obedecer e entender que você tem um trabalho a realizar. Você vai fazer a sua parte pela fé. E o milagre quem faz é o Senhor. Aleluia! Antes do milagre agir, antes de Deus agir e realizar o milagre, Ele nos chama para que nós possamos trabalhar o terreno do impossível. Porque às vezes queremos que Deus faça tudo. Ficamos bem à vontade esperando que o Senhor faça. Ele está dizendo, se levante. Comece a preparar o terreno da impossibilidade. Pegue a pá, pegue a enxada. É hora de cavar muitos vales. Você pela fé, você não espera o milagre acontecer para começar a se mover. Comece a se mover agora. É na sequidão que você vai se mover. É porque você está com falta de água que você vai se mover. É porque você está se sentindo cansado e fragilizado que você vai se levantar e começar a exercer a sua fé. Aleluia. O que Deus tem mandado você fazer? Será que o Senhor tem mandado você descer mais na sua presença? Buscá-lo pelas madrugadas? Meditar na sua palavra? Será que Deus tem pedido a você para perdoar aqueles que têm te ferido? Aqueles que têm magoado a tua alma? Que têm feito você chorar? Isso é cavar vales. Até parece impossível. Até parece que o milagre não vai acontecer. Mas obedeça mesmo sem entender. Você não precisa entender. Só precisa obedecer. Porque o impossível de Deus, os milagres de Deus, eles não dependem de sinais humanos. O profeta disse, vocês não verão vento. Às vezes nós queremos um sinal, queremos ver alguma coisa para poder nos levantar. O Senhor está dizendo, você não vai ver vento. Você também não vai ver chuva. Não vai ver nenhuma nuvem. Mas eu quero dizer que o vale que você cavar vai se encher de água. Esta é a promessa do Senhor. Ele deu a ordem, cavem valas neste deserto, mesmo sem ver sinais, e deixe o milagre comigo. Então somente obedeça, porque Deus não depende de sinais humanos para agir. Ele é o Deus do invisível, que faz brotar água onde há deserto. Quando não há recursos visíveis aos nossos olhos, aí Ele mostra a sua glória. Quando você pensa que o inimigo vai derrotar, aí o Senhor chega, como diz lá o Salmo 46. Aleluia, fique quieto, porque eu ainda mando na terra. Eu ainda faço cessar a guerra. Eu quem dou a voz de comando.
coisas. E para que o inimigo não tenha forças, eu vou quebrar o arco. Ele pode ter flecha, mas ele não tem mais arco. E sem arco ele não vai atingir você. Ele não vai conseguir parar você. Porque a ferramenta que ele preparou para lançar os seus dardos inflamados, o Senhor, ele está dizendo, eu quebro. Ele faz o que você não pode fazer. O que eu não posso fazer. Cavalo eu posso. Perdoar eu posso. Orar eu posso. Meditar na palavra eu posso. Obedecer eu posso. Mas milagre eu não posso fazer. Mas eu vou fazendo aquilo que está dentro das minhas condições. Na força do Espírito Santo de Deus. E pela fé eu já vou declarando vitória. Eu já vou dizendo, vem ver. Vem ver o que o Senhor tem feito. Vem contemplar. O profeta estava vendo somente sequidão. Ele não estava vendo sinal nenhum. Mas ele disse, as valas vão ficar cheias de água. Aleluia. Você não precisa ver um milagre para poder acreditar. Você precisa crer que aquele que prometeu é fiel. E quando ele promete, ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus está agindo nos bastidores, irmãos. Às vezes o silêncio de Deus não significa que ele esqueceu, não significa que ele não está interessado em lhe abençoar, que ele não está trabalhando por você. Às vezes ficamos incomodados com o silêncio de Deus, mas Deus trabalha nos bastidores. Creia sem ver, aleluia, porque o invisível de Deus é mais real do que o visível do homem, aleluia. O que você vê não se compara ao que Ele está preparando, porque Ele está preparando coisas melhores e maiores para a sua vida, glória a Deus, porque o que Deus faz, irmãos, sempre é maior do que o que a gente espera. Aí ele diz lá no versículo 18, e ainda isto será pouco aos olhos do Senhor. O que eles precisavam era somente de água. Se não tivesse água ali, todo aquele exército ia perecer. Os animais iam perecer. Mas o Senhor, ao invés de mandar a água sem nenhum esforço do homem, o Senhor disse, cavem as valas, porque eu vou encher essas valas de água. E isto ainda será pouco aos meus olhos. Aleluia, para mostrar que eu sou maior do que o que você imagina, eu também vou entregar os moabitas nas tuas mãos. Aleluia, porque o Senhor, Ele sempre nos surpreende, glória a Jesus. O povo queria só água, mas Deus disse, vai ter vitória completa. Deus é um Deus de obras completas. Deus não faz nada pela metade. Nós é que começamos e paramos no meio do caminho. Mas o Deus que nós servimos, Ele está no começo, Ele está no meio e Ele está no fim. Ele não perdeu o controle, viu? Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Glória a Jesus. Porque Ele sempre vai além das minhas e das suas expectativas, porque as nossas expectativas são pequenas demais, mas as expectativas de Deus, elas são altas. Ele diz, eu que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Deus não tem pensamento de nos destruir, irmãos. Os pensamentos de Deus são de paz, os pensamentos de Deus são de nos fazer prosperar.
E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de recursos financeiros, não. Se Deus quiser dar, Ele dá, porque Ele é o dono das riquezas encobertas. Prosperidade é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Prosperidade é saber que o Senhor vem e que eu vou morar com Ele. Prosperidade é ter em mim a paz que excede todo entendimento. Prosperidade é saber que eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Prosperidade é saber que eu tenho um médico por excelência. Aleluia! Eu tenho Deus que me fortalece. Prosperidade é saber que a misericórdia do Senhor é nova todas as manhãs. E por causa dessas misericórdias, nós não somos consumidos, porque grande é a sua fidelidade. Aleluia! O milagre de Deus, Ele não apenas vai suprir sua necessidade. A sua necessidade é pequena demais. Mas o Senhor, Ele vai trazer também conquista ao propósito que você colocou diante dEle. Você vai receber. Aleluia, e você vai olhar, e você vai dizer, é maior do que eu pensava. Aleluia, foi o Senhor que fez, e é coisa maravilhosa. Bendito é o nome do Senhor. Quando Deus responde, irmãos, Ele sempre vai além do que pedimos ou pensamos. Porque o milagre não termina na bênção. Ele apenas abre o caminho para a vitória. O milagre é apenas o sinal de Deus dizendo, eu estou na frente. Eu vou abrindo as portas. Eu vou tirando as tranqueiras. Eu vou desbaratando os inimigos. Eu vou quebrando os arcos. Eu vou destruindo os carros. Eu vou tirando todo o embaraço. O milagre é só para você entender que eu ainda tenho controle. Aleluia. E ninguém pode impedir o meu agir. Ninguém pode impedir quando eu quero fazer. Aleluia. E para concluir, Deus mandou cavar a vala, mas o milagre veio sem vento. Aleluia. Veio sem chuva. Aleluia. As coisas de Deus não se explicam. Às vezes a gente fica tentando explicar o trabalhar de Deus. Mas as coisas que Deus faz não tem explicação humana. Só quem crê é quem conhece o Deus que faz a promessa. Quando Ele age, não apenas supre, Ele transforma o vale em vitória. Então, fé é obedecer mesmo no seco. Está seco, Jesus. Eu olho, a terra é seca. Espere que o Senhor vai mandar água, sem chuva. Ele vai mandar água sem vento. Ele vai mandar água sem nuvens. Mas os vales que você cavou vão se encher de água. Quem cava vales pela fé tem que estar preparado para ver os vales se encher da glória de Deus. Porque o Senhor, assim como Ele fez nesta peleja, quando aqueles reis se reuniram e resolveram consultar ao Senhor, Deus deu a estratégia. E nesta noite você veio aqui e o Senhor está lhe dando a estratégia. Pegue as suas armas, os instrumentos que Deus colocou em suas mãos. Eu não sei se é o seu joelho, se é a sua voz, se são as suas mãos. Eu não sei qual instrumento que Deus quer que você use, mas Ele está dizendo, cave muitas valas, porque eu vou mandar muita água e eu vou encher e você vai ver o meu agir.